Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo e nesse vídeo a gente vai fazer um slide automático com o nosso JavaScript a pedido aí do nosso inscrito Jefferson, onde ele perguntou como a gente pode estar fazendo um slide automático em cima de um projeto que a gente já criou aqui no nosso canal. Eu fiz um slide baseado nas imagens voltadas para o conteúdo, um conteúdo que eu gosto, que é o basquete, então vocês podem fazer com as imagens e com os conteúdos que vocês acharem melhor. Bora lá. E para começarmos, a gente vai abrir o nosso Visual Studio Code e com o nosso editor de código aberto, a gente vai ter que ter uma pasta separada com os nossos arquivos, com as nossas imagens onde a gente vai estar manipulando. Beleza. Feito isso, fora dessa pasta dos arquivos, a gente vai criar os nossos arquivos, onde a gente vai estar editando o nosso código. Eu vou criar aqui um index.html. Vou também criar um style.css, a nossa folha de estilo, e o nosso script.js, onde a gente vai estar manipulando todo o nosso código. Eu vou digitar exclamação e apertar Enter, que o nosso Visual Studio Code já completa pra gente a nossa base. Bom, feito isso, eu vou dar um documento, vou botar aqui basquete. E beleza. Agora que a gente já tem a nossa base pronta, eu vou clicar com o botão direito e apertar Open with Live Server. Para quem não sabe, Open with Live Server é uma extensão do nosso Visual Studio Code, onde a gente pode estar deixando o nosso trabalho mais rápido. Ele tem uma taxa de atualização mais rápida do que a gente ficar apertando recarregar toda hora. Então, só a gente dar um Ctrl S que ele já atualiza automaticamente para a gente. Isso é ótimo para quem está programando e para quem precisa de praticidade. Beleza. Agora feito isso, a gente vai entrar no nosso body e a gente vai criar o nosso... Agora feito isso, a gente vai entrar no nosso body e a gente vai criar duas divs. A primeira div já vai ter a nossa classe chamada carrossel. E a outra div dentro do nosso carrossel, a gente vai criar uma div chamada container. Beleza, esse container vai abranger todas as nossas imagens. E como a gente tem 4 arquivos, a gente vai criar uma img ponto barra, acessar a nossa img. E com isso eu vou dar só um Ctrl C, eu vou dar só um Ctrl C e um Ctrl V. E tá mudando aqui o endereço das nossas imagens. Beleza. Dá só uma conferida aqui. Acho que já tá todas as nossas imagens aqui. Beleza. Ótimo. Com as nossas imagens prontas, a gente vai agora acessar o nosso style CSS. Mas para isso a gente tem que colocar o nosso style CSS dentro do nosso index.html. Então a gente vai entrar aqui no nosso React e vai colocar link e apertar Enter, que ele já coloca o nosso Hello Style Sheet. E o nosso href vai ser o style.css. Ótimo. Agora a gente já pode começar a manipular a nossa folha de estilo. E para a gente resetar toda a nossa estrutura, que o nosso navegador já nos dá pronta, a gente vai colocar um padding 0, um margin também 0, e um box size border box. Beleza. Feito isso, agora a gente vai acessar o nosso body. E no nosso body a gente vai colocar um display flex, e a gente vai colocar um align items center, um text, um justify content, também center, um margin 0 e um min rate sem VH. Beleza. Já tem toda a nossa imagem centralizada, tudo certinho. Ok, a gente já pode dar continuidade. Agora a gente vai acessar o nosso carrossel, lá no nosso style CSS. Ponto carrossel. E agora a gente vai colocar um box Sheldon. Mas eu tenho uma preferência grande de colocar um filter drop Sheldon. Por quê? Qual a diferença de filter e box Sheldon?
Qual a diferença de Filter Drop Shadow para Box Shadow? Basicamente, o filter Drop Shadow, ele nos dá uma sombra correta de qualquer imagem. Seja uma imagem PNG, seja uma imagem que tenha um formato triangular, circular, qualquer imagem que tenha um formato diferente, que não seja um formato quadrado, ele irá colocar a sombra corretamente. Já o nosso Box Shadow, ele dá basicamente um quadrado ao redor da nossa imagem. Então, para evitar problemas, eu uso o nosso Filter Drop Shadow, que é mais funcional. Eu vou colocar 0px, 0px e 10px. E a nossa cor vai ser 00. Beleza. Eu vou só pegar o nosso body. Eu vou colocar... Opa, não. Beleza. Feito isso, eu vou colocar um overflow hidden. Opa. Overflow hidden. O nosso edit, vou colocar também 1250px. O nosso readit, na verdade. Width 1250px. E o nosso edit de 570px. Beleza, ele vai ficar mais ou menos assim, baseado com o nosso projeto base. Eu vou aqui no nosso body, vou colocar um background color de 1A. Beleza. Ele vai ter esse fundo meio cinza, não totalmente preto, mas um fundo com a cor mais atraente. Agora que a gente já acessou o nosso carrossel, já manipulou, agora a gente vai acessar o nosso container. Vou colocar aqui ponto container. Ponto container. E agora a gente vai colocar um display flex. E vou colocar uma transition de 0.7 segundos. Ease in out. E agora a gente vai colocar um translate, um transform, translate x0. Beleza. Agora a gente vai acessar o nosso img e colocar um width de 1500px e um height de 720px. Beleza. Ele tá um pouco aqui meio desproporcional. Eu vou colocar um margin top. Um margin top menos 100px. Pronto, agora ele está bem centralizado. Acho que pronto, tá ótimo, perfeito. Agora que a gente já tem toda a nossa estrutura correta, toda a nossa estrutura já pronta, a gente agora vai entrar no nosso script e começar a manipular. E aqui no nosso script a gente vai criar uma constante e essa constante vai se chamar box. Esse box ele vai abranger, ele vai pegar o nosso container para a gente estar manipulando esse container. Então basicamente a gente vai colocar aqui o nosso document ponto carry selector e ponto container. Ótimo, nosso box já tem o container guardado. E a gente vai criar uma outra constante chamada imagens. E nessa constante a gente vai acessar o nosso carry selector. E no nosso carry selector a gente vai acessar o nosso container novamente. Só que a gente vai acessar o nosso container para a gente acessar o nosso img. Então a gente vai colocar o nosso img. Pronto, agora a gente já tem as nossas imagens guardada em imagens para a gente estar manipulando. Vou criar uma let chamada contador, que eu já estarei explicando para vocês o porquê que a gente está criando essa let aqui para a gente manipular. Ótimo. Agora a gente vai criar uma função, uma function, e nessa function vai se chamar slider. Eu vou passar uma função anônima e eu vou pegar o nosso contador. Agora o nosso contador vai ser usado e eu vou colocar mais. Por que mais?
Porque toda vez que eu usar o meu slider, toda vez que eu usar a minha função, o meu contador será adicionado 1. Por exemplo, se eu usar meu slider 2 vezes, ele vai adicionar dois números. Então, basicamente, ele vai passar de 0 e virar 2. Então, cada vez que eu for usar o meu slider, ele vai adicionando um número no meu contador. Ótimo. Agora que a gente colocou uma função para o nosso contador, a gente vai acessar o nosso set interval. E para que esse nosso set interval? Basicamente, o nosso set interval ele acessa uma propriedade para repetir em algum período de tempo. Por exemplo, ele vai acessar uma função para colocar x tempo. X, vamos supor, para colocar 600 milésimos, que é 0,6 segundos. Ou para colocar 5.000 milésimos, que é basicamente 5 segundos. Então, basicamente, eu vou acessar a nossa função, que é slider, e vou fazer com que essa função rode a cada 2 segundos, que é 2.000 milésimos. Beleza? Pronto, o nosso set interval já está funcionando, mas vamos acessar o nosso console log para a gente ver se realmente está funcionando? Então eu vou no nosso console.log e vou mandar um olá. Ótimo. Eu vou acessar o nosso, eu vou inspecionar no nosso navegador e vou entrar para ver se realmente ele vai estar mandando. Percebam que a gente acessou o nosso console e a gente vê que não tem nada funcionando. Basicamente é porque a gente não chamou o nosso script para o nosso index HTML. Então a gente vai acessar o nosso index HTML e colocar o nosso script src script.js. Basicamente é só a gente dar uma guardada aqui e pronto. A gente já pode ver que o nosso olá está sendo adicionado a cada 2 segundos. 3, 4. Então, pronto. A nossa função e o nosso set interval já está funcionando. Beleza. Agora a gente vai criar uma estrutura de condição onde o nosso contador, se o nosso contador for maior do que a nossa img.length, menos 1, ele vai fazer com que o nosso contador receba 0. Como assim, Manuel? Basicamente, essa estrutura de condição vai fazer com que, se o nosso computador for maior do que o tamanho das nossas imagens juntas, ele vai voltar para o 0. Ou seja, o nosso computador não vai ser mais 1, 2, 3 ou 4. Ele vai voltar pro 0, se ele já estiver no final da nossa imagem. Então, basicamente, eu vou pegar todo o tamanho da nossa imagem, vou verificar se eu já estou no final, porque se eu estiver, eu vou fazer com que o meu computador volte do 0. Agora a gente vai criar a nossa animação, né? A nossa animação para que as nossas imagens possam criar vida, na verdade. A gente agora vai acessar o nosso box e a gente vai acessar o nosso style e o nosso transform. E o nosso transform vai receber o nosso translate x. Vocês lembram que a gente foi no nosso container e colocou um transform translate x 0? Pois é, a gente vai estar manipulando esse translate x de acordo com o tamanho das nossas imagens. Então a gente vai colocar translate x vai receber 0. Opa, 0 não. O nosso translate x vai receber cifrão, chaves, menos contador, vezes o tamanho da nossa dimensão, que é 1250 px. Pronto, basicamente o nosso projeto já está praticamente feito, né? Só a gente está colocando outras coisas, colocando outros elementos. Ele não voltou, percebam que ele não voltou para o nosso
para o nosso começo, porque tem alguma coisa errada aqui. É importante a gente aprender com os erros, porque se a gente não errar o nosso código, a gente não aprende e e se a gente não aprender, a gente não vai para frente. Então, a gente vai dar uma procurada aqui. Percebam que o nosso length está faltando um N. E deixa eu ver se ele volta. Ele tem que voltar para o nosso começo, para a nossa imagem da NBA. E percebam que ele não voltou novamente. Tem alguma outra paradinha errada aqui. Pronto, achei. O nosso Carry Selector, para a gente selecionar mais de um elemento, como aqui o Container e o IMG, não vai ser Carry Selector, vai ser Carry Selector All, que aí ele seleciona mais de um elemento por vez. Então, se a gente for reparar aqui, toda vez que ele chegar no final da imagem, ele vai voltar para nossa imagem da NBA. Então, é basicamente isso, galera. Pequenos erros que a gente aprendeu como a gente está consertando e só a gente ter atenção. Atenção é importante para que a gente possa ter um código bom, um código com sucesso. Então, basicamente isso. Caso vocês queiram como colocar todo esse processozinho aqui, todo esse botão com essa animação, ter esse texto centralizado e tá manipulando ele de uma forma que você ache ideal para você, tem um vídeo aqui já no nosso canal onde a gente aprende a criar qualquer tipo de site básico. E tendo esse conhecimento, vocês já podem estar fazendo esse processo simples, colocando apenas um H1, uma tag P e um botão. E fazendo a animaçãozinha desse botão também. É isso. Curtem, compartilha para aquele amigo que não sabe fazer um slide básico ainda com o JavaScript, manda para ele, fala assim, ó, é assim que se faz, pô. Pode mandar para ele aprender, assim como a gente está aprendendo aqui no nosso canal. É isso, galera. Falou.